Rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos direto ao assunto, né? E assim, eu vou falar um negócio para vocês. Por mais que, pelo menos na minha opinião, o Hulk ele não tenha sido o maior culpado desse vexame aí do Atlético Mineiro, dessa eliminação contra o Corinthians, para mim o maior culpado foi o Kudê, uma irresponsabilidade absurda. Ele colocou os pés pelas mãos e desrespeitou a equipe do Corinthians, né? Atitude essa que um treinador não pode ter, cara. Uma coisa é o torcedor brincar, o torcedor ali, de repente ter uma postura arrogante em relação a outra equipe. Aí é normal, coisa de torcedor. Agora, o que o Kudê fez, um profissional não pode fazer. Ele desacreditou do time do Corinthians, ele menosprezou a equipe do Corinthians, menosprezou o estádio também, porque é uma pressão absurda jogar lá. O torcedor comparece, o torcedor faz barulho, enfim. Então, assim, ele foi extremamente irresponsável em ter escalado ali um time misto num jogo decisivo, cara. Um jogo de extrema importância. Beleza, a vantagem do Atlético Mineiro, muito boa, 2-0. O Corinthians é um time que realmente não engrenou na temporada, por mais que tenha conseguido uma importante vitória contra o Fluminense no domingo, mas é um time que ainda não achou um jeito de jogar. Mas nem assim você pode desmerecer o adversário. Você pode, de repente, entrar em campo com soberba, com salto alto, da maneira que o Atlético Mineiro entrou. É sério mesmo que o Kudê achou que o Igor Gomes iria resolver alguma coisa aí nessa equipe do Atlético Mineiro, ainda mais na Neoquímica Arena? É sério mesmo? Um jogador que tem um histórico horrível jogando lá. Um jogador que sempre tremeu as pernas na época de São Paulo, quando São Paulo ia jogar contra o Corinthians na Neoquímica. Então o treinador não conhece o histórico do seu jogador? O treinador não entende que, porra, determinado jogador em determinado estádio ele sente a pressão, ele não consegue jogar? E aí, além disso, o treinador ele vai lá e faz umas mudanças ali de posições, cara, que não existe. Colocou o Patrick, né, de lateral esquerdo, enfim. Um time totalmente desencontrado, desentrosado em campo. E ele sequer treinou pênaltis, né? Ele nem cogitou a possibilidade de a partida ir para os pênaltis, cara. Então ele é o maior culpado é o Atlético Mineiro, que se sujeitou, né, a ser submisso a um treinador. Porque a partir do momento, rapaziada, que você deixa o treinador ser maior que a instituição, cara, você tem que se ferrar. O Atlético Mineiro, ele aceitou ser submisso ao Kudê. Ele aceitou assinar um contrato milionário, uma multa rescisória astronômica, e agora não pode demitir o cara. E agora o cara tem atitudes irresponsáveis e ele continua no cargo. Porque ele sabe que nada vai acontecer. E se ele for demitido, porra, ele já garantiu a aposentadoria dele, né? Então, assim, pra ele tá extremamente confortável. Então, o Hulk ele não é o maior culpado. Só que é incrível também como o Hulk, cara, ele tem que, sei lá, fazer uma reza, tem que se benzer, tem que tomar um banho de sal grosso, enfim, alguma coisa ele tem que fazer quando for jogar contra Palmeiras ou Corinthians, cara. Principalmente se for partida eliminatória. É uma pipocada absurda. Já pipocou contra o Palmeiras. 2 Libertadores seguidas, já perdeu o pênalti decisivo, enfim. Ele vê o Palmeiras pela frente. Ele não consegue jogar bola, ele se assusta. Ele treme as pernas. É um jogador que, beleza, um excelente jogador. Todo o time gostaria de ter o Hulk ali no elenco. Mas quando ele vê esses 2 times pela frente, o cara não consegue jogar. Ele já não sabe bater pênalti mesmo, aí junta as duas coisas e esquece. A média de pênalti do Hulk nessa temporada é um negócio grotesco, cara. É um negócio ali de várzea, né? Talvez nem jogador de várzea tenha uma média tão ruim. De 10 pênaltis, o Hulk, né, que ele bateu esse ano, ele perdeu 4 ou 5. Então, basicamente, a média dele é o seguinte: a cada 2 pênaltis ele faz um e perde o outro. Então, num jogo decisivo, num jogo onde o cara tem que chamar responsabilidade, o cara é o líder do time, é o maior salário ali da equipe, ele vai e perde o pênalti, esquece. Quando ele perdeu o pênalti, rapaziada, eu falei, acabou o jogo. Quando ele foi lá bater, né, eu acho que foi a primeira cobrança, enfim, e ele perdeu, eu falei, acabou, já era. O Corinthians passou de fase, cara. Então, assim, o Atlético ele conseguiu a proeza de ressuscitar um time que estava morto na temporada, um time que já tinha se animado ali contra o Fluminense, né? Mas era só um ânimo. O Corinthians não tinha ressuscitado. Porque se fosse eliminado aí pro Atlético Mineiro, ia voltar, porra,
A mesma situação que estava antes. Aí agora consegue essa eliminação, consegue aí a classificação e voltou para a temporada, cara. Agora o Corinthians tá vendo aí o restante da temporada de maneira positiva. Tá começando a acreditar. Será que dá para buscar uma Copa do Brasil? Será que no Campeonato Brasileiro, pô, a gente venceu aí o Fluminense, que é visto como o melhor time do país, o melhor futebol do país? Então, a tendência é que a gente continue, pô, contra outras equipes, mostrando uma postura bacana. A gente consiga vencer outros jogos. Então já dá um outro ânimo. Por conta da incompetência do Atlético Mineiro, do seu treinador e do seu principal jogador, cara. Enfim, um negócio absurdo, um negócio asqueroso, uma pipocada que, sinceramente, vai ficar pra história, hein, rapaziada. Um papelão, cara, o que o Atlético Mineiro fez. Um negócio extremamente nojento, extremamente asqueroso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.